Muito bom dia, muito obrigado. A gente sempre, quando começa a falar, fica nervoso, né? Mas eu vendo tantas figuras queridas e amigos de tantos anos, deixa a gente muito mais à vontade. Eu estou satisfeito, viu, de ter sido o primeiro. Falar depois do Cristóvão é sempre um desafio, né? O Cristóvão com aquela facilidade que ele tem com o microfone e tal, e o Cristóvão que foi discípulo do Darcy por tantos anos e tal, então estou achando melhor ter me antecipado, né? E tentado fazer esse depoimento aqui para vocês antes, né? Antes dos outros. Eu vou ver se estarei presente na semana que vem para ouvir os outros reitores. Eu queria começar agradecendo o convite. E agradecer esse convite numa situação muito particular que estamos vivendo. A primeira coisa que me veio à cabeça, né, é que todos nós sabemos, né, assim, quando eu estive na reitoria, tivemos embates sérios, né, muitas questões dificílimas de resolver, não é? E pensando diferente, né? Pensamos diferente, nos posicionamos de forma diferente. E eu acho importantíssimo essa história de você abrir a palavra para quem pensa diferente. Eu abri a palavra para a professora Sônia, né, minha vice-reitora, que pensa igualzinho, não vale nada. Eu tenho que garantir a palavra do Lima, que eu discordo, eu penso diferente dele e penso há 40 anos com muito respeito. Não é? E ele abriu a palavra para mim. Então, essa postura dentro da universidade me parece fundamental. E eu acho que essa postura da universidade é fundamental nesses momentos de hoje, que está difícil isso aí, né? A gente exercitar esse direito de pensar diferente, de falar, se exprimir e tal. Então, eu estou muito satisfeito. E, evidentemente, tem que vir um convite e a gente tem que aceitar, né? Olha, eu venho aqui exatamente para contar o que eu lembro da história, tentar falar um pouquinho do futuro, que eu imagino como futuro. E aí, a primeira coisa que me vem à cabeça é, evidentemente, o meu amigo Cristóvão. Eu lembro muito bem quando assumi a reitoria, eu fui visitar os parlamentares, claro, né, e tal. Eu lembro dos 3 senadores. Na época, os 3 senadores eram o Cristóvão, o Hollenberg e o terceiro era o Ginhagel. Aí fui no primeiro, no Hollenberg. Hollenberg muito prático, muito rápido. Ele, Ivan, é o seguinte, você tem que correr atrás de emenda. Tem que fazer isso, tem que fazer... Ele dando dica de você correr atrás de dinheiro, muito pragmático. Aí o segundo foi o Cristóvão, fui visitar o Cristóvão, e o Cristóvão começa o seguinte: Ivan, qual é a universidade que você pensa daqui a 30 anos? Cara, você me pega assim de surpresa, 30 anos. Então, talvez essa parte dos 30 anos eu vou deixar para o Cristóvão, porque é uma pergunta muito difícil, né? A gente pensar 5 já é dificílimo e tal. E o terceiro foi até meio brincadeira. Fui no Ginhagel. Ele falou assim: professor, é o seguinte, quem manda nessa casa sou eu, qualquer coisa você fala comigo. Um horror. Bom, mas vamos aqui então, o primeiro ponto então que eu queria falar, citar e agradecer, é essa questão de você abrir a palavra, a liberdade de expressão para os que pensam diferente. Não me organizei muito para falar, né? E agora já estou muito mais à vontade, muito mais tranquilo. E eu botei uma listinha de algumas situações que nós pensamos diferente, tá certo? Então, é isso que eu gostaria de falar. O primeiro, e aí eu estou entrando na parte histórica, né? Ou o que minha memória me traz daqueles 4 anos que eu tive a honra de ser reitor da Universidade de Brasília, né? O primeiro grande embate que tive foi a questão dos SICAPs. Vocês devem se lembrar, né? Eu assumido, né? Sem ter muita noção do que estava acontecendo, o Ministério Público do Trabalho me chama para uma reunião. A procuradora, uma ex-aluna da Universidade de Brasília, ela mostra uma lista de 1.500 funcionários e fala assim: professor, esses funcionários não são nem concursados, nem terceirizados. Eles estão fora da lei. Se eu pegar esse documento e levar para o juiz, ele derruba esses 1.500 em um dia. Veja só,
em cada momento desses, né, quando você está na reitoria, ou em qualquer cargo, né, de administração, você não sabe direito se é blefe, se não é. É uma situação de muita tensão. Então, esta era a ameaça. Era assim, olha, se eu levar para a mesa do juiz, ele assina e você perde 1.500 funcionários em um dia. Eu falei assim, olha, não faça isso, estou chegando agora, calma, vamos devagar, deixa eu conversar com o MEC, né? Vamos conversar com o MEC e tal. Fui no MEC, à época o ministro, era um ministro Mercadante. Eu tenho, né, se eu for falar historicamente, né, eu tenho que registrar, né, a atenção que o ministro Mercadante me deu a cada momento, sempre muito atencioso, muito companheiro, mais do que uma relação de ministro com o reitor. Eu considerava que a relação que ele tinha com a Universidade de Brasília, e comigo em particular, uma relação de amizade. De vez em quando tinha uma autoridade que vinha, ele falava assim, Ivan, você me acompanha na reunião e tal? Era uma deferência, era um tratamento muito especial. E esse ministro, então, falou assim, olha, vamos resolver. Fomos, então, ao Ministério Público, assinamos um acordo, falamos assim, olha, o MEC vai me passar, em um ano, 500 vagas. Então, das 1.500, 500 estariam resolvidas. Os outros dois grandes problemas que tinham, vocês vão lembrar, né? Eram os funcionários do HUB e os funcionários do CESP. Então, tinham os colegas aqui, tinham os colegas do HUB e tinham colegas do CESP trabalhando. 1.500 era uma coisa de doido, né? No CESP, mais uma vez com a ajuda do ministro, nós criamos, né, uma organização social, Sebrasp e tal, com muita dificuldade, né, tal, bom. Mas foi a solução que foi encontrada. O HUB, a solução, vocês também lembram, foi a EBSER, que não era uma solução minha, né, o governo tinha aprovado e tal, então, para contratar as pessoas da EBSER, né, faria concurso público e tal, não foi uma solução fácil, não foi. Bom, mas foram soluções que foram arranjadas e tal, mas sempre tudo muito difícil, né? Porque todas essas ações, você se relaciona com pessoas, e em geral pessoas queridas, muito queridas, né? Eu lembro de uma, né? Vindo para cá, eu lembrei da minha assessora lá na reitoria, a Jane, querida Jane, uma funcionária competente, simpática, amiga, né? E SICAP. Ela veio, Ivan, professor na época, pô, professor, tem jeito, professor? Eu falei, olha, o único jeito é o concurso público. É o concurso público, foi isso que a gente combinou e tal. Aí tiveram vários concursos públicos e tal, mas é sempre muito delicado, é sempre muito difícil. E uma coisa que me chama a atenção, o fato é que em 3 anos, mais ou menos, né, com essa escalada de novos concursos, com o Sebrasp funcionando, contratando as pessoas, com o EBSER, a EBSER meio que funcionando, não teve uma solução de descontinuidade muito grande, a universidade continuou funcionando, mas foi duríssimo, né? Porque os funcionários iam lá na minha sala chorando, né? É coisa pessoal, né? Cara, eu estou trabalhando aqui há 20 anos e eu vou ter que ir embora. É um horror. Só um detalhe, né, triste desse processo, né? Nós convivemos, e a gente sabe disso, com o SICAP há 25 anos, pela maior das boas intenções de decanos anteriores, falando assim, olha, estou precisando de gente, não tem dinheiro e tal, pá, dá um recibo maior das boas intenções, não teve má fé nenhuma, em nenhum momento. Mas, bom, 25 anos depois, acontece esse problema e tal, então, e aí você tenta dar uma solução, você faz o melhor que você pode, você consegue, de certa forma, dar uma solução quase dramática, bastante delicada, bastante difícil. E aí, 4 anos depois, veio o Ministério Público questionar. Mas, pô, como é que esse cara assume cheio de funcionário, irregular, ilegal, e não resolve? E me dá uma aflição enorme, né? Assim, o que eu chamo dos justiceiros do Brasil, né? O cara no conforto do seu ar-condicionado, do seu escritóriozinho, sem conhecer o embate, né? A dificuldade política e pessoal que você tem na lida com as pessoas, que evidentemente é a coisa mais importante da universidade,
vem e vai te processa, vai te processa. E quando você processa um professor, ou um servidor, qualquer um de nós, ele já, no processo, já te condena. Porque você tem que contratar um advogado. E contratar um advogado tem teu salário. Então, sem acontecer nada, você já perdeu o salário. É uma coisa de maluco esse processo. E isso é uma aflição enorme, e que tenho até hoje. De vez em quando, pinto um processo e falo, nossa senhora. Agora eu estou tendo uma estratégia muito legal. Quando cai um processo, eu vou nos meus amigos do direito. Aí tem os caras lá, não, Ivan, manda para mim essa aí eu tiro de letra. Tá? Então, os colegas, os professores do direito têm resolvido isso. O segundo ponto, eu falei que ia ser polêmico, viu? Vou vir aqui na semana que vem para ver o meu amigo Cristóvão. O segundo ponto de um embate muito firme que tivemos foi a questão das 30 horas. Vocês lembram também disso? Lembram disso? E eu, antes de falar das 30 horas, eu tenho que falar da campanha, da minha campanha. Nós, que estamos nessa universidade, eu tenho vários amigos que estão aqui há 40, 45 anos, como eu. Então, nós temos uma história, a gente conhece essa universidade. A nossa universidade, em 12, quando eu assumi, ela estava bastante confusa. Eu brinco, né? Estava tão confusa que elegeram um engenheiro, né? Um engenheiro sem perfil nenhum, né? Que nunca militou no sindicato, né? Minha cara, né? Um cara que gosta de energia, que trabalha com energia elétrica a vida inteira. Agora a universidade estava tão confusa que achou, olha, vamos mudar o rumo, vamos tentar acertar, vamos tentar ver o que acontece botando um engenheiro na reitoria. E na campanha, hoje eu pensando, eu falo assim, eu era um débil mental completo, isso podia ser. Porque na campanha eu tinha 3 eixos. Eu falava de austeridade, conformidade legal e união. Eram os 3 pontos que eu batia onde eu falava. E eu achava, com muita sinceridade, que a nossa universidade precisava desse caminho. Então, eram os 3 pontos da conformidade legal e a questão, naquele momento, das 30 horas, não estava conforme a legislação. A legislação era super clara, dizendo assim, olha, o reitor tem que botar a caneta, tem que assinar caso a caso de cada um dos funcionários e explicar por que ele botou as 30 horas desse funcionário. E, bom, quando eu assumi, não tinha nada disso, né? Vocês lembram disso? Então, foi também absolutamente difícil, foi um embate enorme, foi uma questão dificílima, mas, veja só, eu até acredito numa universidade bastante eficiente, bastante competente, com essa regra de 30 horas. O que eu não acredito é no jeitinho. Não, a lei fala A, mas eu dou um jeitinho e faço B. Isso eu não acredito. Tá certo? Como nós somos uma instituição pública, eu acho que a gente tem que radicalizar nos respeitos institucionais. Tá certo? Então, aí, bom, é uma postura minha, é uma tentativa, de um engenheiro, né, como eu falei, né? Agora pior do que engenheiro, né? Engenheiro filho de bilico, né? Um cara disciplinado. Né? Na minha sala de aula eu chego às 8, né? Manda eu chegar às 8, eu chego às 8, porque eu acho que é isso o meu dever. Então eu sou um cara com essa cara, com esse perfil, e foi esse perfil que a universidade elegeu em 2012 e que me dá um prazer enorme, uma honra danada, né? Ter no meu currículo, ex-reitor da UNB. Eu costumo falar que eu sou um reitor ou um ex-reitor absolutamente improvável, né? Um cara que apareceu do nada. Aí apareceu e foi embora também, né? Mas não tem problema nenhum. Acho que, e falo também com muita honra, que todos nós fizemos um belíssimo trabalho naqueles 4 anos, né? Bastante positivo para a nossa universidade. E vou encarar mais aí um terceiro ponto que eu anotei aqui, absolutamente polêmico, eu acho que mais polêmico ainda nesse nosso ambiente aqui. Veja só, as eleições para reitor. Nós, tá certo? Nós combinamos e aprovamos que as eleições eram paritárias e definidas pela comunidade. Na minha campanha, eu falei assim, olha, vai ser assim, ninguém vai questionar isso. Paritária,
Nos 4 anos, então, não discutimos esse assunto, não falamos sobre isso, certo? Não botamos em discussão, porque foi uma decisão da nossa universidade e caminhamos nesse caminho, tá certo? Agora, eu, pessoalmente, eu discordo. Essa universidade é uma universidade pública e o discurso que a gente diz, não, para que seja democrática, nós, a comunidade, temos que definir o reitor. Eu acho que não. Para que ela seja democrática, quem define o reitor é o presidente eleito. Porque nós não estamos fechados na nossa comunidade e acho que as eleições tendem, e sempre tenderam, e eu faço parte dessa comunidade, né? Voto igual a todo mundo, a gente vota com olho no corporativismo. Eu acho isso um equívoco para a universidade pública brasileira. Então, eu acredito de fato que, e aí é duro, né? Porque daí você fala assim, olha, quem foi eleito foi o presidente da República, o seu ministro eleito, e às vezes a gente elege gente ruim, né? A gente sabe disso, né? A gente discorda completamente, mas eu realmente penso que seria um processo mais democrático se a gente passasse, eventualmente, uma lista tripla, não sei, algum processo que mudasse a escolha do nosso reitor. Tá certo? Bom, evidentemente tem várias coisas a favor da eleição, uma certa legitimidade, uma certa, assim, você para ser reitor, você tem que transitar, conversar, tem várias coisas positivas. Mas eu acho que, em termos acadêmicos da nossa universidade, ficaria, não a nossa, a Universidade Pública do Brasil seria melhor dessa forma. Certo? Um dos pontos, né? E aí, se for para falar de história, eu não vou falar muito não, hein? Eu lembro muito também lá na UNB, lá na reitoria, talvez algum de vocês estivesse nesse dia, né? Veio um professor português fazer uma palestra. Era um professor português muito inteligente e tal, mas muito mal criado, né? Ele pegou o microfone e falou assim, olha, não vou falar nada não, porque eu não sei o que vocês querem ouvir. Eu vou ficar quieto, vou esperar vocês fazerem perguntas. Eu não vou fazer isso que eu estou falando, eu estou fazendo o meu discurso, botando as posições que eu julgo importante, mas evidentemente vou ter o maior prazer em responder perguntas, eventuais perguntas, questionamentos e tal, sobre para onde vamos. Quarto tema, polêmico e difícil pra caramba, vamos lá, aluguel. Aluguel dos nossos apartamentos. Quem já esteve lá na administração do patrimônio sabe como é difícil a gente gerir esse imenso patrimônio que o Darcy Ribeiro deixou para a gente. Nós não temos agilidade, nós não temos o pique, nós não temos as condições de contorno para esta gestão. E, evidentemente, até pelo processo eleitoral que temos, nenhum reitor quer se opor ao seu eleitorado, certo? E aí tínhamos uma situação em que a inflação foi acabando com o aluguel. O aluguel, na época que eu assumi, era alguma coisa em torno de 10% do preço de mercado. Era logo depois do Reúne, portanto, tinha uma pressão enorme dos novos professores, os novos professores que ganhavam pouco. Basquete lembra disso, né? Eles entravam assim, cara, por que aquele sujeito ali, que já é titular, tem um belíssimo salário, ele tem esse subsídio do Estado, e eu, que estou com o meu saláriozinho aqui, não consigo ter uma pressão enorme dessa leva de novos professores. E também outro drama, né? Sempre quando a gente dá um subsídio muito grande para uma determinada coisa, por exemplo, né? Você não precisa pagar aluguel. É a mesma coisa que a reitoria está dando, sei lá, 3 mil por mês para alguns professores, para alguns servidores. Quando você faz esse processo, você cria distorções. Distorções que a gente vivia no dia a dia lá na reitoria. Você chegava com um professor aposentado, que passou a vida inteira lá, e ele vinha na tua sala e falava assim, puxa, professor, dediquei a minha vida inteira a essa universidade, agora que eu mais preciso, você vai me botar para fora? Aí fica uma coisa assim pessoal, você fala assim, cara, não estou te botando para fora, cara, é a regra, você teve 40 anos para arranjar um apartamento e tal. Então, esses subsídios muito fortes, eles têm esses problemas, sabe?
todo mundo quer, claro, né? E ninguém mexe. Muito pior do que isso, são os colegas, né, que sublocavam o seu apartamento, então eles transformavam aquilo numa receita. Então, quando você dá subsídio, você tem que tomar muito cuidado, você tem que ter tempo limitado e tal. Então, foi mais uma briga que vários de vocês estavam no CAD naquela época. E é engraçado, né, a ingenuidade aqui do engenheiro, né? Eu achei que era uma questão tão óbvia que ia botar no CAD, pronto, ia resolver. Nossa Senhora, foi uma lida. Rosana lembra, né? Você estava lá também. Uma lida. Eu apanhei muito nessa questão. O último ponto que eu anotei aqui, hein? O último ponto, e esse ponto não foi com os servidores. Esse último ponto que eu anotei aqui, e para mim, na minha experiência de reitor, é disparado o pior ponto. É a questão da violência. Vocês também lembram, né? Da violência. A violência não dos estudantes. A violência de um pequeno grupo de estudantes. De chegar com um taco de beisebol, quebrando os vidros, quebrando tudo e invadindo a reitoria. Isso, para mim, é inaceitável sob qualquer aspecto. Ninguém cria ou constrói um país ou uma universidade, que é o nosso caso, com violência. Certo? Então, eu acho que aquelas ações eram de um absurdo, mas eram de um absurdo tão grande que eu não sabia nem como reagir. Lembro muito quando, numa dessas invasões, estava na reitoria comigo o reitor de Lisboa, um monstro, o professor Antônio Nova, que é uma figura queridíssima. Ele assustadérrimo, fugiu, né? Saiu junto comigo. Ele falou assim: Ivan, eu não sei o que te falar, porque é uma realidade tão diferente da minha que eu não tenho resposta para esse tipo de agressão. Certo? E era mais ou menos como eu me sentia, e aquilo me maltratou, mas assim, muito mais do que um reitor que estava com a porta aberta para todo mundo merecia. Certo? Então, eu acho aqueles atos de violência um absurdo completo. Agora, depois que passou, né, hoje, pensando retrospectivamente, vindo de moto para cá, pensando nessas coisas todas que estou falando aqui para vocês, ganhamos aquela batalha. Porque tinha uma história de invasão, e nós nos posicionamos com muita firmeza, nós não cedemos 1 milímetro. Não. Discussão de espaço vai para o CAD. Não. Uma das demandas, uma da invasão era o seguinte: olha só, eu quero bolsa permanência para o aluno jubilado. Fala, cara, bolsa permanente, cara, é fora da lei, eu não posso fazer isso. Mas era a demanda, é isso que nós queremos e tal. E aí, bom, não atende? Então, vamos quebrar tudo. Nesse dia que fizeram esse pedido, foi naquele salão de atos ali da reitoria, estava eu e Sônia, era bem depois das 18 horas, muitos alunos, uma gritaria, sabe, já com aquele aspecto, né, de violência e tal. Aí levanta um menino, eu nunca tinha visto, assim, Ivan, é o seguinte, não estamos aqui para negociar não, rapaz, eu estou aqui para te derrubar. Cara, que agressão, o que é isso, né? Agora, olha só, ele falou isso e eu fiquei. Eu e Sônia ficamos, vamos lá, vamos ouvir isso. Maluco falando, essa história de liberdade de expressão, você tem que praticar, né? Você ouve, né? Aí, mais adiante, um pouquinho mais adiante, bom, talvez tenha sido o mesmo menino, lá no fundo, levanta o seguinte: olha, é o seguinte, o senhor não sabe, o senhor não, ali era falta de respeito completo, total e restrito. Você não sai daqui se não assinar esse documento que a gente... Aí você levanta, né, e vai embora, porque ninguém é leão, né? E assim, parece que é fácil, não é não, né? A barriga da gente esfria, né? A gente está numa situação desconfortável que você não consegue entender. E aí eu pego esse gancho, né, da violência, dessa violência extrema, essa violência dificílima, essa violência
que as pessoas que praticam a violência, na segunda invasão que tivemos lá, os alunos não mostravam sua cara, estavam de capuz. Cara, você está no movimento, cara, sou eu que estou falando, né? Vim aqui e falei assim, olha, eu acho que talvez tenha um consenso aqui, né, de eleições, paridade e tal. Eu tenho a minha opinião, pode ser concordante ou discordante, pode ser. Agora as pessoas têm que se apresentar para evoluir. Você tem que ter gente que pense diferente. Então, numa dessas invasões, os caras mascarados, aí um cara do Ministério Público falou assim: professor, o senhor concorda em assinar um documento que não vai punir eles? Eu falei, cara, eu nunca puni nenhum aluno. Aliás, puni um, né, que é documento histórico, né? Tivemos o caso da Luísa, né? Vocês lembram muito disso, né? Aí é a violência radical, né? O menino mata a sua namorada aqui no laboratório de biologia, uma coisa horrorosa. Aí eu soube tal, a polícia foi nota 10, né? Pegou e não sei o que e tal. Aí eu falei assim, cara, expulsa. Quando eu fui falar para expulsar, aí veio os advogados e falaram, não, tá, que isso? Como é que é? Livre direito de defesa, alguma coisa. Eu falei, cara, ele tem todo o direito de defesa dele, deixa ele reclamar onde ele quiser, mas hoje ele será expulso da universidade porque não se comportou como tipo. Está expulso, tem todo o direito de reclamar na justiça onde ele quiser e tal, mas não foi expulso, não foi o único que foi expulso. Nenhum outro estudante, mesmo com essa minha aversão que eu estou relatando aqui para vocês, a esse processo de violência extrema, nenhum foi expulso. Aí esse cara do Ministério Público, Ivan, você assina um documento dizendo que você não vai punir? Assino, não tem problema nenhum. Ah, então tá bom, vamos combinar, tá tudo certo, eles vão embora e tal, mas você vai lá e assina. Eu falei, tá fechado, tá combinado, vamos sim, vamos lá. Aí o mesmo cara falou assim, não foi o mesmo cara, foi o Abdala. O Abdala foi na frente, vocês lembram, né, do meu querido amigo, professor Humberto Abdala, foi na frente, e aí ele me liga, Ivan, é o seguinte, está todo mundo mascarado aqui na sala da reitoria, na sala do reitor. Eu falei, meu amigo, avisa que eu não vou assinar nada, né, num grupo que está mascarado. Esquece, fala que o acordo está desfeito, depois a gente conversa, vamos ver qual é o próximo passo. Não assina, a imprensa já estava lá, né, já estava tudo fechado e tal, daí uma menina, eu não estava lá, não sei, mas disse que uma menina tirou a roupa. Se eu não posso ficar mascarado, então, já que é para tirar, tiro tudo e tal. Daí fez um sucesso danado lá no momento, né, e tal. Mas eu fui depois que todo mundo estava de máscara. Quem queria ir embora, foi embora, claro. E uma meia dúzia de menina estavam lá, assinamos e fizemos isso aí. Então foram embates duríssimos. A minha memória desses embates é horrorosa. Toda vez que penso, sempre dá um mal-estar e tal. E aí eu vou fechar, né, essa parte da violência com uma outra violência que ninguém percebe porque não sofreu. Terminou as eleições. Como eu falei, democraticamente escolhemos a nova reitora. Zero questionamento. No mesmo dia, liguei para a Márcia, vamos fazer a transição, está tudo combinado, vamos lá conversar. Zero questionamento. Aí começa isso, os alunos que apanharam, né? Apanharam, filho que eu mantive uma postura de radical não negociação. Aí vão de novo e quebram tudo e entram na minha sala, assumem a reitoria e aí ninguém percebe, né? Que bom, eu sou um reitor que estou saindo, eu trabalhei 4 anos com queridos amigos, queridas pessoas que estavam auxiliando, que estavam lá junto comigo. Esses gato pingado, esses malucos, débil mental, me tiraram o direito de me despedir dos meus amigos. Né? Escorraça da reitoria, bota para fora, e essa, em termos históricos, é a maior mágoa que eu tenho daqueles 4 anos, que, de uma maneira geral, foram 4 anos maravilhosos, né? Com conhecimento da universidade, com conhecimento das pessoas. Né? Essa universidade é formada por gente
muito boa, muito bacana, muito impressionante. Então, esse amargor que eu ainda tenho até hoje, né, de não ter podido ir lá pegar minhas coisinhas, né, pegar, sei lá, o que tinha lá, pegar minhas coisas, falar com as pessoas e tal. E isso é muito grave, é muito ruim, e a gente não constrói uma universidade com esse tipo de postura. Olha só, eu estou caminhando então para o encerramento. Uma questão da violência para mim, talvez eu não possa falar de mais nada, né, com essa questão da violência, mas eu acho que vale a pena também uma questão que talvez o Lima se lembre bastante. É uma questão de respeito. Eu e ele, como eu falei no início, a gente tinha muito embate. Brigamos muito, mas em nenhum momento perdemos o respeito, né? Sempre fomos tratados com muita cortesia, né? Com muita... E eu acho isso fundamental, né? Seja com quem for, né? Abrir a palavra, né? Dar liberdade para as pessoas que pensam diferente, se exprimir, mostrar a sua posição na universidade, me parece um ponto indispensável. Nessas últimas 2 semanas, talvez o reitor que eu tenha mais me oposto, em termos de cabeça, né? Cabeças que pensam diferentes, seja o professor Zé Geraldo. Assim, eu e Zé Geraldo, a gente pensa diferente. Agora, teve 15 anos da faculdade do Gama, estávamos lá juntos, né? E assim, eu posso dizer, com muita honra, que eu sou amigo do Zé Geraldo. Da mesma forma que posso dizer para ele, e ele diz para mim, com a mesma tranquilidade, pensamos completamente, pensamos universidade, pensamos mundo, pensamos um bando de coisas diferentes, mas nos tratamos com muito respeito, e isso é fundamental. É uma coisa que é fundamental. E também não vale a pena a gente abrir mão das nossas posturas, né? A não ser que alguém convença a gente, né? A gente tem que, olha, eu acho isso, eu penso isso. No maior, né, da minha compreensão do mundo hoje, eu tenho essas ideias, né? Na reitoria, uma sensação que eu tinha com muita frequência é que você tem que tomar decisão com informações fragmentadas. Você não tem aquela... A e B, direito. Cara, você tem uma pequena informação, você tem que sentir um pouquinho, né? As pessoas que estão conversando com você, pegar o feeling e vamos por aqui, ou vamos por ali. Acho também que mesmo nessas situações de muita incerteza, é melhor tomar a decisão do que não tomar a decisão. Se você tomar a decisão e errar, você tem que ter a humildade de falar assim, vamos para o lado errado, vamos corrigir, certo? Então, e tentamos voltar. Falando desse ponto então, de respeito, eu vou encerrar e aí abrir para as perguntas que eventualmente tenho. Eu queria dizer também o seguinte, terminamos, né, a gestão de 16 e fizemos um relatório, né, um relatório ilustrado que mostra, né, o que foi feito. Evidentemente é um relatório parcial, né? A gente consegue mostrar o que foi bom, né, e tal. É um relatório com muito pouca frase, mas com muitos números importantes, números que nos dá bastante orgulho, né, da gente ter, sei lá, melhorado aqui o número de alunos que foram para lá, número de refeições do bandejão, número de intervenções da prefeitura, várias coisas foram na direção positiva. Mostramos também algumas coisas negativas. A infraestrutura. Infraestrutura é uma coisa que demora um pouquinho mais para você organizar e tal. Então, foi uma coisa que não funcionou bem. Então, tem alguns dados. E eu acho que vale a pena que fique um registro do que foi, do que foi feito, do que não foi feito e tal. Então, eu acho que esse registro também é bastante importante. Então, registro, falar, né? Contar a história, ouvir, respeito, não violência, eu acho que são fundamentais para a gente continuar construindo essa universidade maravilhosa que nós construímos. Eu estava conversando com alguns colegas, né, e vi tantos colegas, tantos amigos de tantos anos. Eu em 78, quando eu entrei como aluno da engenharia elétrica, né, muito orgulho e tal, naquela época, em 78 mesmo, eu virei monitor de introdução à física. E os funcionários mais antigos lembram que o monitor é que dava o laboratório.
Então, eu ia para a sala de aula em 78, e aí depois foi de cálculo 1, depois foi de máquinas elétricas, etc. Eu fui monitor o tempo todo. Então, se eu botar esses 5 anos, né, de monitoria, depois na sala de aula mesmo, é 45 anos dando aula, mas olhando para trás, né, retrospectivamente, é uma vida que vale a pena, né? E assim, tem gente que fala, ah, não, o professor não é reconhecido. Isso é uma balela. Você sai na rua, eu vou no ministério, né? Tem, oh, professor, que prazer te ver. Assim, essa alegria que você tem de encontrar seus ex-alunos, né? Muito bem colocados, né? No governo, no Brasil, no mundo, né? Muitos deles no mundo. É uma satisfação enorme. E ter, né, no meu caso particular, conseguido contribuir, né, na parte administrativa, que é uma parte pesada da nossa universidade, né? Tanto como decano, como reitor, foi uma honra muito grande dessa minha carreira, que eu tenho muito orgulho. Eu acho que era isso, viu? Gente, muito obrigado pela atenção, um prazer enorme estar aqui com vocês, e eu fico aguardando as perguntas.